Prestem muito atenção nisso daqui. Trump é o maior líder fascista do século XXI, diz novo presidente do PT. O novo presidente do PT, eleito essa semana, chamou Donald Trump de fascista. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Não bastasse, e não podemos esquecer disso, Lula, o atual presidente do Brasil, que está colocando o Brasil nesse buraco, já chamou Trump de nazista. Lembram disso? Imagine só, Donald Trump, presidente da maior nação do mundo, o país que historicamente mais protege Israel, o país que mais defende judeus, sendo chamado de nazista. Fala de Lula sob Trump e nazismo, chega ao presidente eleito dos Estados Unidos. Tudo isso que estamos vivendo, isso que o líder do PT fez, isso que o Lula está fazendo de enfrentar os Estados Unidos, colocando o Brasil nesse buraco econômico, colocando o Brasil nessa insegurança, é crime de responsabilidade. Sim, agora, eu quero ler isso daqui para os senadores. Os senadores que desconhecem a legislação brasileira, que nada sabem de direito, há técnicos que não estão fazendo nada pelo Brasil, os verdadeiros culpados de tudo isso que estamos vivendo. Leiam isso daqui. Artigo 5º da Lei dos Crimes de Responsabilidade. São crimes de responsabilidade contra a existência da União. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira. Chamar o presidente dos Estados Unidos de nazista, por exemplo. Expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo a neutralidade. Sim, o Brasil está com a neutralidade comprometida. O Brasil está todos os dias se colocando em situação de conflito diplomático contra os Estados Unidos. Decisões contra empresas americanas, decisões contra cidadãos americanos, pronunciamentos contra o presidente dos Estados Unidos, Itamaraty saindo em defesa do Alexandre de Moraes contra a ação privada das empresas do Trump contra Alexandre de Moraes. O Brasil tem se colocado diariamente em situação de conflito contra os Estados Unidos. Lembrando que existe uma investigação muito séria nos Estados Unidos, que a Casa Branca está interessada, que o FBI está à frente, que o Senado americano está de olho, que já tem provas que o Brasil, por meio de autoridade, instituição oficial, inseriu documento falso em sistema migratório americano. Imaginem só isso. O Brasil fraudou o sistema migratório americano. O Brasil, por meio de autoridade pública, corrompeu o funcionário americano a inserir documento falso contra Felipe Martins. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Isso é crime de responsabilidade. Senado Federal, quando vocês tomarão vergonha na cara? Obviamente, há senadores que eu respeito. Obviamente. Agora, 2/3 do Senado, vocês conhecem esse artigo? É culpa de vocês, essa omissão do Senado que deixou essa escalada, que permitiu que o Brasil caminhasse para esse poço que já entramos. É culpa do Senado. Pressione o seu senador. Você está pressionando o senador do seu estado? Você está pressionando quem realmente tem que ser pressionado? Porque só o Senado pode solucionar isso daqui. Só o Senado pode resgatar o poder do povo. Tem que instaurar processo de impeachment contra o Lula. É urgente. Contra ministro que está praticando crime de responsabilidade. É urgente e cabe ao Senado. Senadores que foram colocados lá para representar o país, representar a força do povo, representar o povo. Os senadores são os verdadeiros culpados. Vamos cobrar o Senado. É a nossa última chance de tentar salvar o Brasil.
Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Os motivos para Trump fazer isso, não motivos no sentido de que ele está certo, assim, as justificativas, os pretextos vinham se avolumando, eram enormes, quer dizer, desde a questão do BRICS, né? Aliás, a Bloomberg hoje, na manchete sobre essa notícia, ela coloca os BRICS no dia 31 de janeiro, portanto, 11 dias depois de assumir, o Trump disse: aqueles países do BRICS que continuarem com essa ideia de substituir o dólar, eu vou colocar tarifa de 100%. Sim. Eu acho que nós vamos ver tarifa de 100% nas próximas horas ou dias contra o Brasil. Afinal, o Brasil está retalhando com 50%, o Trump vai dobrar. É assim que ele age. E tantas outras coisas, o STF contra as Big Techs. As Big Techs são uma das principais fontes de receita dos Estados Unidos. Os CEOs das Big Techs são aliados do Trump, se alinharam com ele depois da eleição de novembro. As redes sociais, esse tema da chamada liberdade de expressão, é o principal ferramenta com a qual o Trump responde às acusações de ser antidemocrático, de ser autoritário. O fato de ele ter usado a expressão caça às bruxas mostra que ele busca uma afinidade, uma identificação com o Bolsonaro, porque é a mesma expressão que ele usa para rebater as acusações e os processos nos quais ele foi réu nos Estados Unidos e o impeachment que ele sofreu na Câmara dos Deputados, que depois não foi referendado pelo Senado de maioria republicana. E, assim, o Trump estava com outras preocupações, ocupado com outras coisas, mas, de acordo com a doutrina Monroe, que aparentemente ele segue, a América é para os americanos. E o Brasil é o principal país aqui da América Latina e o presidente vive provocando o Trump. O presidente Lula vive provocando o Trump, acusando o Trump de coisas. Já fazia isso com o Joe Biden, mas o Biden não ligava. Mas Sim. O Trump liga. O presidente Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula disse que acredita que a política econômica dos Estados Unidos não vai dar certo. Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Não adianta o Trump ficar gritando de lá. Fale manso comigo. Fale com respeito comigo. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Ele precisa saber que o mundo mudou. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Olha, veja, eu penso que o presidente Trump, ele tem que pensar como habitante do planeta Terra. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam. Mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Todos já sabem da perseguição que ele vem sofrendo. Isso virou um assunto internacional. E agora, infelizmente, por culpa do Lula, os brasileiros estão sofrendo as consequências. O presidente Trump taxou o Brasil em 50%. Não esperava. Vocês realmente acharam que se aliar ao Irã, Venezuela e Rússia sairia por isso mesmo? Defender o Hamas, xingar o Trump e mandar um fuck you pro Elon Musk ia só ficar por isso? Ligar o presidente Trump ao nazismo e fascismo ia sair barato? Desculpa, isso foi muito erro. Eu tenho que te dizer que quem vai pagar a conta é você, trabalhador brasileiro, mais uma vez. As coisas vão ficar mais caras e o dólar vai subir. Alex, mas eu não como dólar. Come, bebe, dorme, dólar. Ver o Brasil lutar contra os Estados Unidos é a mesma coisa que ver um mico-leão dourado lutando com um gorila de 500 quilos. Você tá apoiando os Estados Unidos? Desculpa, eu não tenho como apoiar quem tá escravizando o povo brasileiro. Sumiram 90 bilhões alguns meses atrás e ninguém fez nada. As pessoas estão sendo caladas na internet. Você quer que eu apoie um cara que cola com Maduro? Onde eles decidem o que é certo e o que é errado. E se você se levantar contra eles, você vai ser punido. Você quer que eu bata palma para um presidente que foi no Peru buscar uma condenada por corrupção e lavagem de dinheiro? Você quer que eu bata palma para um presidente que foi na Argentina levantar uma plaquinha dizendo liberdade para uma condenada lá? É muito bonito gritar não se meta no meu país quando você mete o dedo no país dos outros todos os dias. O Brasil é a terra do ao contrário e a galera vive bebendo o suquinho da hipocrisia. Mas agora encontrou um adversário à altura. Vai ser difícil se livrar desse problema. O
presidente do Brasil acabou de recuar, dizendo que não vai fazer nada até o dia 1º de agosto. Só reforçando o que eu falei alguns vídeos atrás. Cagou nas cuecas. Falou demais. E como é o ditado no Brasil, quem fala demais dá bom dia. Exatamente. Em resposta ao Otávio Guedes, o senhor deu a entender que seria diferente o que o presidente Lula fez na Argentina em relação ao presidente Trump no post numa rede social. Mas o que o presidente Lula fez na Argentina talvez tenha sido até um pouco mais grave, porque ele estava em território argentino, sendo recebido pelo presidente da Argentina numa reunião do Mercosul. Tudo bem ir visitar a amiga dele na prisão domiciliar, a ex-presidente Cristina Kirchner. Mas ele carregou um cartaz dizendo Cristina Libre. Cristina livre, quer dizer, ele desrespeitou a justiça da Argentina, a soberania argentina em território argentino. Isso não é mais grave do que, o que também é grave, mas da declaração do presidente Trump numa rede social. Eu queria entender aonde está a questão pessoal de segurar um cartaz na Embaixada do Brasil com os dizeres Cristina livre, uma política argentina condenada por corrupção pela justiça da Argentina, que é um país parceiro do Brasil de uma democracia. Olha, Guga, eu quis fazer aqui uma diferenciação, porque o presidente Lula, e nós podemos ter divergência, não tem problema nenhum em relação a isso. Na minha avaliação, o presidente Lula, ele estava numa visita de caráter pessoal, né? Ele não estava cumprindo a agenda oficial, né? Ele foi visitar uma pessoa que ele tem afinidade, que ele tem uma relação pessoal de décadas. Então, eu penso que é muito diferente de uma manifestação, né, que, na minha avaliação, é um posicionamento em decorrência do encontro dos BRICS. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. O Donald Trump se posiciona contra e logo depois ele se posiciona politicamente. É o mesmo presidente que persegue imigrante, é o mesmo presidente que exigiu que a prefeita de Washington apagasse das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam". Então, é um posicionamento de um presidente autoritário, na minha avaliação, o maior líder fascista do século XXI. Isso é uma declaração muito forte, hein, dizer. Eu queria que você pudesse aprofundar, se o senhor considera, então, o presidente Trump o maior líder fascista do século XXI. Guga, se o senhor pudesse se aprofundar. Um líder do tamanho do presidente dos Estados Unidos, que tem uma posição racista, de obrigar o prefeito de Nova York a pagar uma frase, inclusive, que denuncia um crime de racismo nos Estados Unidos, né? O presidente que algema um adolescente brasileiro porque ele é filho de imigrante, um presidente que deporta imigrantes algemados para El Salvador, um presidente que persegue imigrantes em território americano, um presidente que se solidariza com a primeira-ministra assumidamente fascista na Itália, um presidente que manda seu representante dialogar com os nazistas na Alemanha. Esse presidente, para mim, ele tem um posicionamento político que se identifica com o fascismo, portanto, ele expressa o pensamento fascista no século XXI. Vamos ver qual a narrativa vai ser criada pela diplomacia nanica do Brasil depois da carta de Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nada mais, nada menos. Eu quero começar por uma frase do ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Gilmar disse: sem o STF não existiria o Lula. E nós sabemos como é que eles destruíram a Lava Jato, como é que eles perdoaram os ladrões, nós sabemos como foi perdoado os ladrões, como derrubaram a segunda instância, mas essa frase é muito forte, que também lá atrás tem uma outra frase forte do ministro Gilmar Mendes dizendo que o Brasil vivia uma cleptocracia, e ele estava certo, mas depois ele mudou de lado. Veja, essa carta do Trump fala sobre perseguição, censura, a liberdade de expressão do Brasil. A negação da liberdade, a negação de você falar o que pensa como cidadão. Ninguém é dono da informação. Eles, a grande mídia, que está dentro de um espectro político que não é o nosso, e o espectro político em que Jair Bolsonaro faz a sua vida pública. Os valores que ele divulga e prega são os mesmos valores da América. Mas o mundo nunca viu uma perseguição implacável em cima de um ser humano, como essa perseguição implacável em cima de Jair Bolsonaro e da sua família.
Por conta disso, da carta do Trump, que veio há pouco, aqui está traduzido em português, né? Nós vamos colocar num áudio aí, colocar nas mídias sociais, Spotify, Deezer, né? E até mesmo eu vou ler isso para que a gente possa postar, para que todo o Brasil tenha conhecimento do que o Trump falou, a importância disso. Prezado presidente, conheci e tratei com o presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria de outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar, e botou imediatamente em letras garrafais. Ele está se referindo ao julgamento do golpe inventado por eles, da narrativa do golpe do dia 8 de janeiro, 8/1, em que eles pegaram patriotas inocentes e fizeram deles terroristas, e o julgamento de Jair Bolsonaro como arquiteto de um golpe que nunca aconteceu, sem canhão, sem arma, sem uma grande potência apoiando e com gente vendendo algodão doce. Nós já sabemos disso. Por conta disso, eu quero que você pense e reflita. Olhe onde o Supremo Tribunal jogou o Brasil. Nós viramos o pária do mundo. Olha o que essa Suprema Corte, conforme Gilmar disse, essa cleptocracia jogou o Brasil. Alinhado com o Irã, um país sanguinário, ditatorial, que oprime mulheres e mata homossexuais, alinhado com a China, aliado com Venezuela, aliado com Cuba, a gente sabe qual é o alinhamento, mas não é o Brasil. É esse partido e os seus puxadinhos. Nós brasileiros não. Tira nosso nome dessa lista. E por conta disso, perseguição a uma pessoa, a falta de liberdade, a ofensa a cidadãos americanos que têm negócios e empresas no Brasil. Nós estamos pagando o preço dessa taxação agora, de onde o Supremo Tribunal Federal jogou o Brasil. Resta agora o advogado da AGU, o seu Bessias, que é o advogado de Alexandre de Moraes, você agora advogar contra o Trump. Tenta a sorte, porque o azar você já tem. Pessoal, esse vídeo aqui é urgente. O Brasil acaba de levar um tapa na cara da maior potência econômica do mundo, Estados Unidos da América. Donald Trump anunciou uma taxação de 50% sobre as importações brasileiras. E sabe o que é pior? Ele culpou diretamente a perseguição contra o presidente Bolsonaro, sua família e as empresas americanas aqui no Brasil. Isso não é discurso de campanha, pessoal. É um aviso. Trump está dizendo o que muitos investidores e líderes globais já pensam, que o Brasil virou uma terra de instabilidade, de censura, de insegurança jurídica e perseguição política. E quem construiu essa imagem foi Bolsonaro? Não. Foi o atual governo de Lula, com apoio de parte da cúpula do judiciário brasileiro, que se comporta como um partido político. Vamos aos fatos. Lula atacou publicamente os Estados Unidos da América diversas vezes. Chamou os americanos de imperialistas, defendeu ditaduras comunistas como Cuba, Venezuela e Nicarágua, países que perseguem, torturam e matam seus opositores. A sua esposa Janja já ironizou e atacou o modo de vida americano nas redes sociais, desdenhando da cultura ocidental, enquanto ela desfruta de jantares de luxo, de viagens internacionais e com a segurança do Estado lhe dando aparato. E o mundo assiste tudo isso com nojo. Enquanto o Brasil deveria estar cultivando boas relações com os Estados Unidos, que é o seu maior parceiro comercial fora da Ásia, o governo Lula faz de tudo para destruir essa ponte. E ainda querem jogar a culpa em Bolsonaro e nos bolsonaristas. Bolsonaro nunca taxou empresas americanas. Bolsonaro nunca insultou presidentes americanos. Ao contrário, Bolsonaro foi recebido com honra e respeito por Donald Trump, inclusive na Casa Branca. E Trump gosta muito de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, que é o nosso grande herói nesse momento. A verdade é, essa retaliação econômica dos Estados Unidos é culpa do governo Lula, da sua arrogância, da sua ideologia ultrapassada e de parte da cúpula do judiciário brasileiro, que acha que pode mandar no mundo inteiro. E quem vai pagar essa conta? É claro que é o brasileiro, é o produtor rural, o pequeno exportador, a indústria, o trabalhador comum, e eu não fico feliz com isso. O pior, Lula está mais preocupado em lacrar no G20 e no BRICS do que defender os interesses reais aqui do Brasil. Porque o STF está mais preocupado em calar vozes nas redes sociais do que garantir a segurança jurídica. Então,
Chega, o Brasil precisa acordar. Ou a gente muda agora, ou vamos afundar sozinhos enquanto o mundo inteiro fecha as portas para nós e diz, com esse governo aí, não dá. Não é Bolsonaro que está queimando o Brasil lá fora. É Lula, é Janja, é o ativismo judicial. É essa guerra interna contra quem pensa diferente. Então aqui fica um alerta. Ou os poderes tomam providências urgentes agora para restaurar a imagem do Brasil, ou isso, pessoal, é só o começo da cubanização do nosso país. Presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, vossas excelências podem salvar o Brasil e sabem exatamente o que é preciso fazer.